Já está. Estamos cá. Estamos a ouvir bem. Eu acho que está ótimo. Aqui estou ótimo. Isso. É a pior coisa na vida de uma pessoa que não seja assim muito magra é uma cadeira com braços. Que a gente sabe que entra, mas a gente nunca sabe como é que vai sair dela. Não há nada melhor do que uma cadeira sem braços. O que é esse telemóvel? É o meu. Está branco. Não. Então nós estamos aqui hoje, no âmbito da missão, nós estamos aqui hoje para ter uma conversa só. Nós vamos fazer isto intencional, de forma intencional, vamos sentar-nos algumas vezes durante, pelo menos vamos fazer com que isto seja uma vez por semana, em que paremos este tempo intencional para conversar. Há tantos assuntos para conversar e às vezes os nossos meios de comunicação estão cheios de informação que na realidade é muito tóxica. Não tem nada. Parece que só há má notícia para entregar ao mundo. Não há uma boa notícia. E se queremos uma boa notícia, temos que procurar todos os sítios da religião. Isto é, as igrejas, os templos, etc. Quando na realidade, para falar de Deus, fundamentalmente deviam de se reunirmos, sentar-nos à mesa, ao redor, assim em cadeiras. Nós temos uma mesa muito pequenina. A ver se da próxima vez, intencionalmente, arranjamos uma mesa grande, que seja mesmo uma mesa, para nos podermos sentar. E é isto que nós vamos tentar fazer. Trazer um tema e soltá-lo e conversar sobre isso. Por isso, eu só vou ver aqui se a imagem está boa de assim. Parece-me que assim fica melhor. Exatamente. Parece-me que assim ficou melhor. A imagem se estava boa de luz. Exatamente. Eu hoje, como estamos num tempo que é um tempo onde esperamos o Natal, não é? Onde nos reunimos para daqui a 15 dias, não é? Hoje é dia quê? 10. Daqui a 15 dias vamos estar todos sentados a celebrar o Natal. Eu gostava de lançar um versículo e daqui vamos ver onde é que vamos parar da nossa conversa seguida toda daqui, de um versículo. Porque é um cântico que se canta muito nesta altura, este versículo. E às vezes nós perdemos um bocadinho na beleza, da sonoridade dos cânticos, etc. Mas não meditamos um bocadinho sobre eles, não falamos, não permitimos que os cânticos possam falar à nossa vida. Que a palavra fala à nossa vida. E que nós possamos falar deles com a nossa vida. Então eu gostava de ler do profeta Isaías, um dos profetas maiores da Escritura. E eu marquei aqui que é Isaías 45, já para os finais do livro de Isaías, 45, versículo 8. Então eu vou dar aqui a Tita e vou pedir ela para ler. 45, 8, em cima. Tem que falar alto, já sabem, porque o micro, com a aplicação do Facebook, eu não consigo ter o micro ligado, só se for gravado e para depois pôr. Mas como queria fazer isto em direto... Posso ler? Podes. Então é de Isaías, não é? É. 45, 8. Só. Gotejai aos céus lá do alto, derramem as nuvens a justiça. Abra-se a terra e produza a salvação. Ao mesmo tempo, faça a terra brotar a justiça. Eu, Yahvé, criei isto. É isso. A tradução que eu estou a usar é uma tradução cuja linguagem no vernáculo português não é tão usual, mas é aquele cântico que nós costumamos a cantar: aos céus chovei do alto, abra-se a terra e germine o Salvador. É isto.
E era sobre isto que gostava de vos ouvir conversar e vamos conversar sobre isto. O que é que querem conversar sobre isto? Atenção, eles estão com esta cara porque eles também não sabiam do que é que iam conversar. Como os Pedros prevenidos. Isaías 45, 8. E vamos fazer assim: hoje lancei eu, a próxima vez lança outro. Também hoje. Combinado. Mas tem que ser um versículo da Bíblia ou podemos conversar sobre outro? Até se pode fazer um texto qualquer, de um filósofo, de um texto. Não interessa. Um assunto. Sim, sim. Uma coisa que esteja a acontecer. Alguém que introduza e que a gente segue vai atrás. Desenvolve uma tese. Sim. Não é uma tese, nós aqui não queremos afirmar verdades nenhumas. Eu, pelo menos, não venho com essa pretensão. Venho com a pretensão de falar, de permitir que tudo possa, na minha vida, na minha existência, falar de Deus. Tudo. Ele que se revela em tudo. E às vezes falar de Deus, para mim, muito concretamente, não tem necessariamente de se invocar o nome da entidade. Quando falo dos meus filhos, por exemplo, no caso das minhas filhas, não é? Eu, para mim, estou-me a referir sempre a Deus. Não que eles sejam o meu Deus, mas são presença de Deus no meu casamento, são a bênção do poderoso no meu casamento. É um exemplo, ou seja, tudo fala dele. Tudo fala dele. Mas eu lancei o tema, por isso não posso ser eu a começar. Olha, eu acho que isso que tu estás a dizer tem a ver com este versículo precisamente. Ou seja, ó céus, chovei do alto. A chuva não fica no céu. Não. Então o céu não é lá no céu. Não é lá no alto. O céu chove, Sim. não é? Portanto, aos céus, chovei do alto. Uhum. Se nós entendermos assim, portanto, o céu chove do alto, o céu vem a nós. Chove do alto. Chove o próprio céu. Chove os próprios céus, não é? O próprio céu. Uhum. E a chuva tem uma natureza, quer dizer, a chuva apanha, a chuva quando chove, a não ser que tu ponhas um guarda-chuva, porque de facto podes pôr, até mesmo a esta chuva, suponho eu, já pode pôr um guarda-chuva e não receber esses céus, não pode pôr. De darmos impermeáveis a Deus. Sim, quer dizer, não faz sentido nenhum, não é? Mas pode acontecer. E acontece muito. Sim, acontece. Quer dizer, eu não sei se será isso. Se será. Olha, por exemplo, quando chove, se a terra estiver muito seca, Sim. chove e aquilo parece que não molha nada. Pois, não é? E portanto, não sou parece que nem choveu. Sim. Eu não sei se connosco será o contrário, se connosco e com Deus será o contrário, porque às vezes uma pessoa é precisamente a secura que nos faz receber, quer dizer, mas absorvemos, não é? Precisamente porque estamos secos. Eu não sei se alguma vez, por exemplo, nós tivemos agora 2 anos de muita seca e eu reparei nisto, a terra ganha uma crosta. A terra ganha uma crosta. A não ser que a secura arrache, ela ganha uma capa. Que a chuva ou é em grande abundância, ou então ela faz uma poça E não entra. não entra. Podemos estar cauterizados pela secura? Claro que sim, mas a gente está querendo falar de coisas boas, né? E por acaso, eu já tenho aquela mania, as povo diz que eu sempre visto um óculos colorido. Então, eu por acaso estou com uma almofada aqui, ó. E eu lembro de uma criança, tá vendo? Mostra para lá, para a câmera, Olha, que lá não vem. não foi intencional, mas eu fico pensando assim, essa chuva, imagina uma criança numa chuva, a festa que ela faz, né? Ela pula na lama, ela se diverte, ela canta, e cantar é orar 2 vezes. Elas são justas. É claro que existem as tiranias, né? A gente não pode generalizar. Mas eu estou vendo só as crianças. As crianças puras. Estou vendo isso. Lembrem que eu estou vendo com óculos colorido. Porque a gente está vendo as coisas boas do Evangelho. E eu acredito que porque justiça é sinônimo de amor, né? E foi aqui, nasceu o Salvador, ele nasceu pequenininho, ele sim teve uma mãe, teve um pai,
não foi como aquele assunto que a gente conversou agora há pouco, né? De não ter umbigo, nem ter... Ah, sim, a Eva é que não tinha umbigo. Exatamente. Então eu penso que eu, na minha concepção, não quero ver a secura da terra, sabe? Não quero ver o encardido da água que cai e deixa tudo sujo. Eu prefiro uma poça e esperar aquilo acalmar, porque ela vai ficar limpinha outra vez, sabe? Eu acredito que essa chuva de Deus tem muita gente que está preparado sim para estar ouvindo. Outro dia, a gente, não é uma discussão de briga, mas eu falando com a Maria Tereza a respeito de sinais. Pode ser que as pessoas, não seja esse o nosso tempo, não seja essa a época, mas eu também vejo bons sinais, que talvez não sejam assim tão desesperadoras, sabe? Eu não quero acreditar que as pessoas estejam assim tão afastadas de Jesus, porque Ele está entre nós, não é, Emmanuel? Jesus entre nós. Então, por que de repente eu não vou conseguir perceber sinais maravilhosos desse nosso círculo, dessa nossa coisa, dessa nossa envolvência, dessa nossa busca, dessa nossa ânsia? Porque é só assim que eu vejo saída para todas as outras coisas. E tu, amor, também achas que é fácil ver o Emmanuel entre nós? Deus entre nós? No meio desta chuva que dizia o texto, ó céus gotejai. Parece ver o Emmanuel, Deus no meio de nós. Deus no meio de nós. É fácil de ver. Mas eu vim só mesmo para ouvir, eu não vim cá para falar. Eu só vim cá para escutar. Não, os espectadores estão daquele lado. É. Aqui estão todos os participantes. Não. Eu às vezes gosto de pensar no movimento da chuva como a água é cíclica. E é sempre mesmo. A água é sempre a mesma. E o movimento da chuva, por exemplo, há um salmo, o salmo 65. O Salmo 65, que diz assim, que Deus é o grande rio. Deus é o rio. Mas também nos fala que Deus é a chuva. Mas também depois nos fala que é a fonte. Afinal, Deus é água. Deus é água. É. Deus é água. Deus é água e quer dizer, eu não sei se a gente pode discordar, mas... Claro que pode. Aquilo que a Kika disse, o meu problema com esta ideia é que não há um mau Evangelho, ainda que o Evangelho se refira a coisas más. Sem dúvida, claro. E também as coisas não têm que ser bonitas nem coloridas para virem de Deus. Claro. E portanto, Deus é tudo, vem de Deus. Tudo vem de Deus e tudo é permitido por Deus. E Deus faz uma coisa que nós não fazemos, acho eu, ou pelo menos não fazemos, não temos essa facilidade, não é? Que Deus transforma tudo a favor dos seus filhos. E por isso eu não preciso de mudar uma coisa, eu não preciso de pensar aquela coisa eu gosto, aquela coisa é boa, para a desejar. Porque eu sei que ela vem de Deus. E se vem de Deus, e isto não é por ser cega, ou não é por ser uma coisa, não é por ser, digamos assim, por não pensar. É porque eu acho que há uma... Portanto, eu não tenho nenhuma dificuldade em dizer eu não estou a caminhar, ou estou a caminhar mal,
ou ai, não é? Porque para mim as coisas não têm de ser perfeitas para fazerem sentido. Portanto, eu não preciso de mudar a verdade para aceitar. Aliás, a palavra de Deus está repleta disso, não é? A Escritura está repleta de desastres do ponto de vista humano, uns atrás dos outros. Eu gosto sempre de recordar isto, que o pai da fé, Abraão, na realidade, é um desastre. Do ponto de vista humano, não há ali sabedoria nenhuma. Quer dizer, o homem, 2 vezes, comete o mesmo erro que a mulher. Diz que ela é sua irmã para lucrar com aquilo. Quer dizer, o homem, Deus promete um filho e a mulher, ele escuta a mulher a dizer para se deitar com a escrava, vai-se deitar com a escrava para lhe fazer um filho, que Deus tinha acabado de lhe prometer. Se nós formos ver, Davi é um desastre. É um desastre. Davi era um sanguinário. Mas, no entanto, eu não vejo um homem do Antigo Testamento que amasse tanto, desejasse tanto o coração de Deus como o rei Davi. Tal ponto que Micol, como escutávamos ontem na catequese, o censura porque ele dançava de tanga, diante da arca. Foi tão louco. Quer dizer, É incrível, né? a ser um cor-de-rosa, tudo isto tem sido tirado da Mas sabes uma Escritura. coisa, eu, mesmo sem ir às escrituras, a essa escritura, indo ao meu Evangelho, à minha vida, não é? Uhum. Eu tenho plena consciência que, portanto, Deus amou-me sempre, desde sempre, da mesma forma. Sim. Mas eu vi o seu amor com maior facilidade quando fui pior. Sim. Na minha vida, eu tenho momentos em que foi realmente terrível. Nós só estamos aqui porque correu mal. Sim. Não, e eu própria fui terrível. Fui má. Eu já fiz coisas na minha vida que eu achava que nunca faria. Uhum. E esta natureza corrompida que eu reconheço em mim, de fazer aquilo que eu sei que não é suposto fazer, que eu nem sequer desejava fazer, e neste momento eu senti, foi um momento em que eu vi com mais clareza compaixão, né? Que é este sofrer com. Portanto, este amor quase ternurento, quase doce, um amor doce, uma coisa que não se experimenta com o amor humano. Isto eu vi nessa altura. Portanto, é por causa disso que eu não tenho, não preciso de achar, não preciso de ver que o outro é perfeito para gostar dele, ou para o desejar amar. Vá. Não quer dizer que amo, não é? Porque isso é outra história. Eu penso que só é possível amar com só Jesus, só Cristo ama em mim, não é? Eu não. Eu, na minha concepção, acho que Deus é taurino, que Ele é muito persistente. Deus é taurino, sabe? Tens que me explicar. Sabe por quê? Desculpa, se sabe, tu me Ele é muito explicas. persistente porque sim, porque Ele nos mostra até nesses momentos, como você disse agora há pouco, nós só estamos aqui porque passamos por coisas horrorosas. E Ele é tão persistente, existe um ditado no Brasil, que claro, sendo do Brasil é de vocês, né? Porque é de vocês é que a gente traz essas coisas. A água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Sim. Ele insiste. Esse povo todo que você já mostrou, a face deles no Antigo Testamento, mas ele estava ali sempre. Uma aliança. E as alianças foram sendo colocadas em cada uma atrás da outra, porque ele está ali, ele não desiste. E a gente percebe que sim, ele está com a gente independente de... Eu não posso olhar para uma pessoa e perceber que ela é perfeita, e nem procuro isso em ninguém. Né? E nem em mim, muito menos. Olha, quem dirá a gente, né? Mas Deus, Ele nos mostra, através da força que Ele nos passa nesse momento, e dessas alianças que foram colocadas em determinado... Porque é cíclico, não é? As coisas vão e vêm, sempre são as mesmas coisas. Sim. E a gente está vivendo
cada época a gente acaba que vê as coisas também de uma forma diferente. Mas não acontece que às vezes, isto estou eu a pensar cá para convosco, às vezes como Deus é um rio, nós temos a juntamania nos rios, mais fazia-se mais antigamente do que agora, não é? Os grandes povos, os grandes impérios, por exemplo, todos eles estavam ao pé de onde estavam os 4 grandes rios da Sagrada Escritura. Sim. O Eufrates, o Tigre, o Nilo, estavam ao pé dos grandes rios. E às vezes o que é que se faziam? Fazem-se diques, para que a água pare ali e não avance. E nós às vezes, nos pontos onde parece que Deus sorriu para nós, queremos fazer um deck e que isto não prossiga o ciclo, não avance, não continue. E então quase que fazemos uma barragem para segurar ali. Agora nós, Senhor, queremos segurar a tua bênção, a tua graça. Deixa-me só para... coisas mesmo. Por exemplo, um casamento está a correr muito bem. Sim. E se o casamento estiver sempre a correr muito bem, na parte que está a correr muito bem, foi Deus. Quando a tribulação vem ao casamento, já não foi Deus uma maldição. Ou não é Deus... Quando na realidade até pode ser um mover de Deus que nos quer levar para outro sítio. É um mover de Deus que nos quer tirar daqui e colocar aqui. Amadurecer-nos, fazer caminhar com Ele. Porque era realmente isto que tu estás a dizer. O rio e as pedras. As pedras, por exemplo, que Davi apanha, são pedras do riacho. São pedras que já foram grandes pedras, que foram roladas. Sim. Roladas pelo quê? Pela força da água. A água tem força até, o rio de Deus, o rio da sua misericórdia, tem força para mover até as maiores pedras. Ele move-as. Agora, nós às Mas vezes... não faz outra coisa. Não faz outra coisa. Só as move. Mais nada. Que elas vão se gastando. E este texto que a Tita lemos dizia algo que é muito importante, que é, eu estava agora a pensar nisso, ó céus, chovei do alto, ó terra, abre-te. No cântico, né? Lê lá. Porque é outra tradução. Esta tradução é o que eu estava a explicar. É uma outra tradução, mas diz, ó terra, abre-te. Abre-se a terra e produz a salvação. Abra-se a terra. Para que Cristo venha. Só é preciso uma coisa. Abre-te. Pois, não é? Porque a chuva não é nossa. Basta rachar. É preciso partir o vaso. Por isso é que nós somos feitos de vasos de barro. É preciso partir. Muitas vezes o vaso tem que se partir. Não é, Fábio? Tem que se partir. E Deus reconstrói sem nenhum compromisso com a forma que Ele tinha antes. Deus não tem compromisso com as nossas formas, que a gente às vezes assumiu aquela forma e tem que ser sempre daquela forma. E um dia Deus quer mudar a forma e não dá. Não dá porque nós encapuçámos naquilo. Não, mas Deus não tem compromisso com isso. Amigo, tu hoje cantas desta forma, amanhã cantas de outra. E os dois momentos são... Os dois momentos são importantes. E não há onde se manifesta a bênção e outros a maldição. Não, é sempre Deus. Isto é muito importante aquilo que Mas tu sabes que isso, por exemplo, é uma coisa que eu descobri aqui na missão. Com tanta palavra que a gente escuta constantemente. Porque eu não tinha essa percepção. O que estás a dizer agora. Não tinha. Portanto, eu tinha uma percepção de um caminho com Deus onde eu achava que ficava assim à espera. que havia uma data marcada. Sim, que havia. Pronto, quer dizer, por enquanto não é. Por enquanto é assim. E então eu não. O melhor é até nem fazer nada. Achava eu. O melhor é nem fazer nada, porque eu se for fazer agora ainda vou estragar. Porque ainda não estou capaz. Né? Portanto, eu para mim. E esta foi uma das coisas, o agir, o sair, o arriscar em Deus, não é? Portanto, o caminhar na palavra, sem olhar para mim, para as minhas forças. Aliás, esta ideia é às vezes perniciosa. Portanto, ou seja,
Eu posso dizer, eu não tenho força, e isso é um travão, diria uma desculpa. Ou eu posso dizer, eu não tenho força, mas Deus tem. Tal e qual. Pronto. E o eu não tenho força, mas Deus tem, pode travar-me neste sentido de que Deus ainda não está o suficiente em mim para que se manifeste, ou pode não ser assim. E eu já vivi estas duas realidades na minha vida. Ou travar, porque vou ficar à espera que Deus me mude, para depois, quando eu estiver mudado, então fazer. Por enquanto só ouço, porque ainda não cheguei, não sei aonde. Ou então, não, se Deus hoje me diz faz, e se o tempo de Deus é hoje, E agora? então é para fazer agora e o Senhor fará. Mas quer dizer, mas eu tenho que andar. Tia, você falou uma coisa que me fez pensar. Você disse que às vezes a gente precisa olhar de fora. A gente precisa parar, se aquietar um pouco e olhar, meio que saindo daqui e olhando ali para aquilo, né? E aí sim, prestar atenção, discernir, descobrir, perceber e aí movimentar. Mas aí movimentar de uma forma mais certeira, talvez não, porque a gente não quer, né? Isso foi o que tu ouviste, não foi o que eu disse. Não foi, mas eu percebo que às vezes a gente precisa parar. Talvez você tenha dito que eu tenho às que vezes é imaginar preciso outra parar, coisa, às vezes é necessário. Parar para ver o mover Para de Deus. ver exatamente o movimento de Deus e acompanhar. Parar não é a mesma coisa que estar quieto. Não. Existe Mas uma eu quando música. disse isso não era nessa. Mas pronto, desculpa, Tita. Eu quando disse isso não era nessa dimensão. Nessa dimensão. Parar sabes o que é? Sentir-te filho, filha, tão filha que podes parar e olhar para o teu pai. E confiar nele. Sim. Nas coisas Portanto, que sem que às vezes nem é. Quer dizer, eu não sei bem, mas eu não tenho filhos, mas vejo, né? Vejo, por exemplo, os filhos deles e vejo muitas vezes como é que os miúdos olham para eles. Sim. Então, assim, às vezes estão só assim parados a ver. Não é engraçado. Esta coisa de parar e ver, quer dizer, não estão à espera de nada, não estão a fazer nada, estão a parar e ver, porque é assim, é uma família, não é? Numa família há muitos momentos em que só se para e vê. Não é nada. Estamos ali, assim só no quentinho de sermos família, não é? E eu acho que isso, era isso que eu queria dizer. Sim, Quando sim, disse também. parar. Porque, sabes porquê, Kika? Porque eu acho que isto é mesmo muito importante. Porque esta coisa de nos soltar sempre a fazer qualquer coisa, sempre. Parece assim. Não, parece que se está a querer ganhar qualquer coisa a Deus. Quer dizer, que Aquela temos troca. Sim, a prostituição sagrada. Prostituição, né? A ver se o compramos. Vamos fazer assim. A ver se ele se comove e olha para O nós. senhor adquiriu outros direitos. E depois Sim. aquilo é que Deus, se a gente não faz, ele fica incompleto. Sim. Estás a ver? Está ali, falta-lhe ali qualquer coisa. Portanto, eu quase que sou assim um bocadinho, ainda mais um bocadinho importante que Deus. Porque Se não for eu. pronto, se não É, for Então vamos usar o poder de fazer as coisas. É, Nós sabemos fazê-las. Vamos fazê-las. Deixa eu ajudar um pouquinho dele. Vocês já repararam duas coisas que disseram que eu achei tão interessante? Usou-se a frase aqui poder e usou-se aqui direito. É que direito e poder o cão tem. Sabem porquê? O cão faz assim. O cão maior ladra e corre atrás do cão menor. Então ele tem o poder. E porque ele tem o poder, ele tem direito ao osso. Porque ele usa o seu poder. Os filhos de Deus, ainda agora falámos em filhos, fazem outra coisa. Esperam que germine o justo. E quando o justo germinar, eles vão viver pela fé. Então,
vou falar através do profeta Abacuque. Eu já disse, eles pensam que eu estou a gozar, mas eu gosto muito do profeta Abacuque. Ah, meu Deus. Eu já disse, eles pensam que eu estou a gozar, mas é mentira, eu gosto mesmo do profeta Abacuque. Sim, aliás, é dos poucos que tu gostas. Sim, pá. Sim, exato. O Abacuque diz uma frase que é repetida por São Paulo, na Carta aos Hebreus, que eu também digo que é São Paulo, mas que não está lá escrito que é São Paulo. Que é assim, que diz assim, o meu justo viverá pela fé. O justo vive pela fé. E São Paulo, na Carta aos Hebreus, diz, o justo vive pela fé. Então, quando Deus faz chover a sua graça, germina a justiça. E é a única coisa que nos permite viver pela fé. Oh, Fábio, mas tu tens fé. Quer dizer, olha, tu já sabes como é que eu sou. Eu cá, palavras, levo-as o vento. Sim. Na vida, o que é que isso é? Tens fé. Por Sim, isso tenho fé. é justo. Olha, eu acho que a gente para ter estas conversas tem que falar entre nós. Sim. Não estamos. Estamos a falar de coisas. Então, já puderam perceber quero isso. vida. É a mulher dos óculos, é a mulher do trombone e é o rapaz da palavra. Pronto, já percebi. E ela é sentada. É a sensata. É sentada, mas quando sai-se com cada fisgada, é de esperar. Ela não sai-se com muitas, mas costuma ser com elas bem do fisgadas. trombone. Não, esta que é do trombone. Aquela é dos óculos. É os óculos coloridos. Ah, dos óculos como Sim, sim. Eu pensava que a dos óculos era ela também. Não, ela é que é dos óculos. É que esta que é do trombone. Esta que é do trombone. É que às vezes nós temos esta sensação de falar da nossa experiência de fé de forma até muito contundente. Só que é preciso fazer algo. Nós só percebemos o que temos e o que deixamos de ter, o que falhamos e o que acertamos, olhando para os marcos. E a mesma carta aos Hebreus diz assim: isto tudo foi escrito para servir de marco. Para quem? Para os que agora vão ler. Então, a gente só sabe que tem fé ou que não tem fé olhando para aqueles marcos, porque é o que nos marca. A baliza está ali. Os atos de fé, os frutos da fé são estes. seriam os nossos altares? Ou não? Isto são as nossas experiências de Deus. É o que nos faz dar nomes a Deus. É o Roi, é o Javé, é o Jiré. Isso é o que nos faz dar nomes a Deus. Então, quando se fala em ter fé, a Sagrada Escritura diz-nos o que é ter fé ou não ter fé. Não é preciso. Depois cada um tem que fazer o seu exame, não sei se consciência ou de vivência, que é. Ela diz-nos quais são os frutos da fé. Benignidade, autodomínio, justiça. Ela diz-nos, estes são os frutos. E a questão do ter fé é a seguinte. É preciso termos algum cuidado. Quando se pergunta, esta pergunta é muito chavão. Tu tens fé? Isto é muito chavão. Eu posso dizer que não e tê-la, e posso dizer que sim e não tê-la. E eu explico porquê. E eu sou o mais sensato delas, não sei se vocês já perceberam. Está bem, mas também não estamos numa catequese. Sim, Estamos não. numa conversa. Não, mas é só para ajudar a perceber e é para edificar um bocadinho este sentido da conversa. Porque ela fez uma pergunta muito importante. Sim, você tem fé? Ela fez uma pergunta muito importante. Que eu podia dizer assim, tenho. Ponto. E ela dizer-me assim, então diz aquela montanha de Levanteante. Podia ser. Fazer isso. Pronto, podia ser. Eu já te vi dizeres uma montanha, levanta-te e anda, e a montanha andará. Pronto. Eu já vi. Mas ela entendeu o que é uma montanha. Mas o problema é que nós não podemos partir do óbvio. Porque a obviedade não existe. Então tem que ser um bocadinho mais claros e mais pacientes a explicar certas coisas que são mesmo importantes. Cuidado, se temos algum cuidado com estas perguntas. Porque senão pode-se deturpar aquilo que nunca foi a intenção. Pronto. Por isso, o que a Tita está a dizer é mesmo muito importante, que é, nós temos aqui ter uma conversa que ela convém ser sempre
uma conversa muito solta, muito livre. E é o que se pretende aqui. Só que eu vou sempre tentar trazer a luz da palavra por ela. Para que a conversa fique repleta, preenchida, bem edificada. Nós podemos pôr as cortinas que quisermos, podemos pôr tudo, mas o fundamento destas conversas será sempre para mim. Para mim. Isto é, para mim. Só para mim, Fábio Soares. Estou a ter uma conversa convosco. Da mesma forma que se nós estivermos sentados à mesa e alguém começar a falar de dinheiro, eu garanto-vos Sim, tu fazes igual. que eu vou acabar por andar a falar. Então vamos falar do Senhor. Se vamos falar de dinheiro, vamos falar de Deus. Se vamos falar do amor, vamos falar de Deus. Se vamos falar do sexo, vamos falar de Deus. Vamos sempre falar de Deus. Porque Deus está em tudo. Pronto. Dito isto, sim, considero que tenho fé. Agora a fé, ela cresce. Não tens mais ou menos. Ou tens, ou não tens fé. Tu não tens mais fé ou menos fé. Porque a Débora está grávida. A Débora não tem mais um bebê daqui a 9 meses. Ele não é mais bebê do que é hoje. Isso é uma estupidez. É o mesmo. Explicávamos isso às miúdas hoje. Nós explicávamos isto. É o mesmo bebê. O que é que acontece? Ele cresce, ele desenvolve-se. E a gente começa a vê-lo. Está ali Sim, começa-se a notar. Ela amadurece. E daqui a 9 meses vai nascer um bebê de 3,5 kg de gente. Eu dei-lhe 10 miligramas ou 1 miligrama de esperma, com a autoridade de pai, ela com o poder que tem, que é o que as mulheres fazem, uma enzima, uma máquina de resolver problemas. Eu dei-lhe um problema. E ela daqui a 9 meses dá-me uma solução. Está aqui. O problema é que tu me destes. Está aqui, eu estou-te a dar 3,5 kg de gente. É problema, é uma graça. Pronto, assim que. Mas que Sim, sim, sim. pronto. Perceberam, com certeza. Mas é importante percebermos que essa mesma criança, daqui a 4 anos, desenvolveu-se, mas ela continua a ser a mesma criança, o mesmo ADN, a mesma identidade que ela tinha ali no ventre, no momento da concepção, ela vai continuar a ser a mesma. Não se altera. Por exemplo, assim ganhar as impressões digitais é eterno. Agora, o que é que acontece? Ela desenvolve-se. Por isso é que a graça, diz a carta de São Paulo a Tito, a graça nos educa. Pois sim, eu tenho a graça de Deus. Isto pode querer dizer nada. Podes-me acabar de ter dito nada. O que é? Eu estou em estado de graça. Isso quer dizer exatamente o quê? O que é estar em estado de graça? Eu tenho alguma dificuldade. A gente diz-se das grávidas, não diz. As grávidas têm estado de graça. Mas vai lá perguntar a uma grávida que sofra de azia durante os 9 meses que ela explica-te a graça que ela está. Está de graça que não tem graça. É como uma nenhuma. Exatamente. A minha mulher, por exemplo, ainda hoje manhã se dizia: ai pá, dei-me as mamas. É natural. Porque a hormona começa-se a criar, as mamas começam a encher e é normal. Dói. É dolorido. Então é normal. Mas eu diria: está em estado de graça. Graça. Olha, tiveste tu 9 meses a carregar um filho que eu explicava-te o que é que era a graça. Mas a gente diz as coisas sem entender muito bem o que é que elas querem dizer. Por exemplo, falamos em graça. Assim, vai comungar quem está em estado de graça. Isso é exatamente o quê? E eu corro um sério risco de estar a ter esta conversa em pública. Eu corro um sério risco. Porque há muita gente perversa, com uma mentalidade retorcida, retrógrada, completamente alucinados, pervertem tudo. Conseguem perverter o que ninguém disse. Foram o que eles ouviram. Mas não foi o que eu disse. E aquilo que a Tita disse há bocado está certo. Já lá vamos. A estado da graça. Eu vou só escrever. Eu trago sempre um caderno para esta conversa. Porquê? Porque depois esquece-me do que é que eu ia conversar. Por isso eu acho que é importante vocês poderem. É graça. Por exemplo, o que eu ia falar uma coisa. Falando de falar em uma coisa, a gente percebeu. Cuidado o demónio. Lúcifer, raramente, Lúcifer diz mentiras. Só que Lúcifer não revela a verdade. Lúcifer diz aquilo que Deus disse. Ou aquilo que ele quis ouvir. Mas não foi aquilo que Deus disse. Por exemplo, as tentações que têm com Jesus. Todas aquelas tentações, na realidade, Lúcifer usou o quê para tentar Jesus? A palavra de Deus. Mas ele usou da palavra. Sim. Então ele disse mentiras. Não. Mas não revelou a verdade.
Pois. Posso Mas fazer? tive azar, porque Jesus Cristo também conhecia, Jesus Cristo, homem, também conhecia a palavra. E por isso pôde responder. Já viu como podemos ouvir os dois a mesma coisa? Mas um exemplo da verdade, Sim. um modo que a pessoa diz e o outro a mesma coisa. Por exemplo, eu posso olhar para você e falar assim, Fábio, como que você chegou aqui hoje? Você vai dizer para mim que eu vim de carro. Aí quando eu quero, e é uma verdade, aí eu quero cantar alguma coisa no ouvido de outra pessoa. Aí eu vou dizer assim, você viu o Fábio hoje? Pois ele veio aqui de carro. Num sítio tão perto desta gasolina. É verdade. Percebe Sim. a diferença, a forma? É a mesma verdade dita de um jeito todo. É uma coisinha boba, básica, Sim, mas sim, que só para. É uma frase verdadeira que não revela a verdade. Exatamente. Mas é uma frase verdadeira. Você viu? Ter cuidado. Ter cuidado. Por isso, o estado de graça, precisa ter muito cuidado com estas frases que são verdadeiras, mas que não revelam nada de verdade. Porque dizer assim a uma pessoa, tu como nunca estiver em estado de graça, é uma frase verdadeira, mas pode não revelar verdade nenhuma. Mais, pode ser uma tentação. Nós podemos, inclusive, cair no problema por esta história do estado de graça, de desgraça, de andarmos a corromper a fé com esta brincadeira. Porque o que é que eu posso fazer? Eu posso me tornar um imaculado, que é nada me toca, nem eu toco em ninguém. Para quê? Para não perder o meu estado de graça. Então faço-me um ermitão, vivo isolado das pessoas e sabes o que é que eu estou? Estou em estado de graça. Ai, que desgraça que tu caíste. Mas é mentira que ele está em estado de graça. Não, ele tem, só que ele não. Não, mas o problema é que ele não está em estado de graça. Agora, Ele é segurado desse eu lado. gosto particularmente de leitura e de literatura, de palavras, e estava-me a lembrar aqui de uma coisa que lá está, também tem a ver com Deus, mas é um outro contexto. Por exemplo, quando nós lemos um livro, aquilo que lá está, portanto, o que nós conseguimos retirar de um livro depende fundamentalmente dos livros que tu já leste. Sim. Ou seja, por exemplo, um bom escritor, por isso é que se diz que um bom escritor tem que ser um bom leitor. Porquê? Porque um escritor põe lá as suas palavras, mas naquelas palavras estão todas as palavras que ele já leu. E quando tu vais ler, se tu leste o mesmo Tu que ele identificas. já leu, Sim. tu retiras Sim. uma quantidade. Sim, exatamente. Sim. Mas se não leste, tu vais entender. Sim. Mas não vais entender tanta A coisa. profundidade das coisas. Eu julgo que isto que estamos aqui a falar da palavra de Deus, quanto mais a escutas, Tal e qual. mais retiras. Sim. Portanto, é um processo semelhante. Sim. Pois lá está, Deus também está nisto dos livros. Pois Ainda está. que seja daqueles autores que dizem que Deus não existe. Ainda que seja desses. Imagina, mas eles às vezes dizem de uma outra. Engraçado, né? Que às vezes eles falam até mais. Sim. Por exemplo, Chega mais próximo, inclusive, do que uma pessoa que diz. para deixar claro como introduzimos aqui o tema, e agora é importante fechar, para deixar claro, senão pode-se dizer, começaram, até deixaram dúvida no ar, mas não concluíram a ideia. E então pode ficar solta. E não é bom. Eu vou fechar aquilo que iniciei. Quando se fala em estado de graça, é preciso termos sempre muito claros que estado de graça não é não ter cometido um pecado. Estado de graça é estar em estado de graça diante de Deus. E às vezes não ter cometido nenhum pecado não é igual a estar em estado de graça diante de Deus. E dou dois exemplos. O jovem rico. O jovem rico, irmãos, eu garanto-vos que teve o melhor catequista à face da terra. Porque ele diz que cumpriu os mandamentos desde jovem. E Jesus diz que olhou para ele com amor. Gostaria de estar. Ele estaria em estado de graça. Mas aquele estado de graça que para ele lhe dava o direito ao reino, para ele lhe dava o direito aos céus, Dispensava Cristo. É?
Não. É que Cristo diz-lhe, quando ele encontra a graça encarnada, que não tem direito nenhum, porque deixou-se todos os direitos que tinha, de ser igual a Deus, para se tornar justo, quando o direito encontra a justiça e o direito é a iniquidade, a justiça diz então, olha, tu para herdares, tu para teres o reino, só te falta uma coisa. Tu largas esses direitos todos que tu adquiriste com o teu esforço, largas todos os direitos e tornas-te justo. Segues-me. Mas o direito aí não era a iniquidade. Não, mas o direito torna-se sempre uma iniquidade. Era o quê? Porquê? Porque dispensa a graça. Porque o direito, nós valemos dele diante de Deus. Nós esfregamos. E o direito está para. O direito centra-nos a nós. O direito compra a divindade. Porque O nós direito- tornamos centro, não é? Exatamente. O direito compra a divindade, a justiça é a herança da paternidade. A divindade. O direito é de escravos, quase. O direito é vampírico. Exato. Suga a divindade. A justiça é O sopro. o sopro da paternidade. Exato. É para fora. É para fora. O Pai dá-nos um reino de justiça, paz e amor. Justiça, paz e amor. Nós queremos um império, pela divindade, de direito, poder e felicidade. Que não é o mesmo que alegria. Pois não. Só que uma pessoa não sabe isso enquanto não está lá. Tal e qual. Porque a alegria, nós podemos estar alguém no luto. E podemos estar Podemos alegres. mesmo. E podemos mesmo. Estar alegre. Por isso, para concluir, o estado de graça, irmãos, no caso amigos aqui, é quando o nosso coração não nos acusa diante de Deus. E eu garanto-vos uma coisa, a ser verdade, que só pudesse se aproximar da mesa do sacrifício eucarístico os que estão neste estado, pois eu vos garanto, eu duvido que alguém comungasse. Porque o que está a matar de facto a Igreja é isso. É isso. É isso. É exatamente isto. Nós vamos. Mas, por exemplo, Fábio, por exemplo, Sim. olha, por exemplo, o meu coração não me acusar diante de Deus Sim. não é o mesmo que eu não ter feito mal. Não. É um coração que está cheio do amor de Deus, mesmo Tal e qual. quando eu fiz mal, ou se calhar porque eu fiz mal. Tal e qual. Então, eu posso ter cometido pecados, Sim. isto acontece-me, isto acontece muita vez. Eu sei que cometi um pecado, eu fiz uma coisa que não podia, mas eu depois arrependi-me. Pronto. Eu não sei se me arrependi ou não, também agora não interessa. Mas eu fiz aquilo, não é? Condoeu-te. Sim, eu fiquei. Não podia ter feito! Epá, não devia ter feito. Poça! Mas porquê que eu fiz? Mas lá estou eu, outra vez voltei, outra vez a fazer. Sim. Uma coisa que eu já não havia de fazer, nem eu já não havia de fazer, que eu não queria fazer. Porque Deus diz que é de outra maneira e eu já vi que é. Não é só Deus diz, eu já vi noutras pessoas que isso resulta na relação com Deus. Não é? Pronto. Mas o meu coração não está inquieto com aquilo, quer dizer, está em paz. E esta paz que é, quer dizer, que só pode ser de Deus, não é? Porque humanamente não era suposto estar em paz. Sim, humanamente era impossível. Pronto, então, e quando eu estou assim, eu vou comungar completamente tranquila, quer dizer, Consciência tranquila. em graça. Sim. Esta graça, então se a graça é gratuita, não é? Ah, Se é gratuita, não depende do meu preço, do preço que eu pago, E já repara. está pago. E a graça educou-te. Essa graça educou-te. Porque a graça acabou-te mostrar. Eu não digo. Poxa, isto é uma graça que educa. Porque a graça não é uma coisa barata. A graça não é de borla.
a graça não é barata. Porque a graça nos educa para a vida. A graça educa-nos a viver segundo o coração de Cristo. A graça nos transforma naquilo que Cristo é. Ponto. Por isso é que quando Paulo pede 3 vezes a Deus: ó Senhor, porquê é que tu não tiras este espinho da carne? Quando Paulo veio do 7º céu, lá de lá andou, Paulo diz: epá, eu vinha com o aguilhão da carne, o demónio esbofeteia-me já por 3 anos, eu rezei ao Senhor 3 vezes, eu pedi ao Senhor, e Ele não tira isto. Porquê que Ele não tira isto? Por uma coisa. É quando o Senhor diz: Paulo, uma coisa te basta, Paulo. A minha graça. E é quando tu te sentes fraco, Paulo, aí é que Deus fala. Quando é que Davi mais perto de Deus esteve? Quando? Eu não tenho dúvida que quando o profeta chegou ao pé dele e lhe contou a parábola da ovelha, e ele disse: este homem merece morrer. Ele torna-se, ele reconhece, assim, esse homem és tu. Ele reconhece 2 coisas. Senhor, eu sou o violentador. Eu. Porque ele não fez só mandar Urias para a frente de batalhas. Ele fez coisas bem piores do que isso com aquela mulher. Bem pior. Ele violou aquela mulher. Na realidade, ele transgrediu a lei em vários aspectos. Ele não podia ter feito aquilo. Então, ele sendo o agressor, ele naquele momento diz logo ao Senhor: eu ofereço-me como vítima. Eu estou nas tuas mãos. Eu sou culpado. Faz comigo o que tu quiseres. Mas só uma coisa não faças. Isto é lindo. Isto é o estado de graça. Ele olha: não afastes de mim o teu Espírito Santo. Porque se tu afastas de mim isso, acabou. Mas isso é não endurecer o coração. Isso é não endurecer. Isso é não endurecer o coração. Não endurecer. Porque ele podia ter endurecido. Podia ter endurecido. Quantas vezes acontece a Escritura? Com o pecado endurece. Estás a falar, mas não sou eu, é o meu vizinho. Aquele que está lá. Vou-vos dar um exemplo onde isso acontece, endurecimento de coração. Por exemplo, Judas Iscariotes pecou. Judas, quando vai lá devolver as moedas, mas ele arrependeu-se. Não. Quando Judas foi devolver as moedas, o que Judas foi fazer é: eu quero voltar a ter o lugar que eu tinha. Porque eu percebi que me enganei. Não foi porque eu entreguei o justo. Eu percebi que me enganei. Era o lucro. Era o lucro. Eu perdi 2 vezes. Estou a perder outra vez. Já Pedro sentiu-se de tal forma destruído que Pedro mostra uma atitude que diz mais do que 1000 palavras. Passado o 3º dia, vamos pescar. Eu vou para a pesca outra vez. Para mim não há retorno. Para mim acabou. Para mim, depois do bem fixe, acabou. Mas elas disseram que ele ressuscitou. Pode ter ressuscitado. Mas ele a mim não quer mais. Não é em vão que Jesus dá o recado a Madalena. Madalena, diz também a Pedro. Não é só diz aos apóstolos e a Pedro. Ele diz também. Diz também a Pedro. Olha que ele pensa que eu não quero. Isto é tão bonito. Esta compaixão com o coração de Jesus é apaixonante. Então hoje as crianças realmente são apaixonadas pela humanidade de Jesus. Porque é um coração. Nós não conseguimos sondar aquilo. Não dá. É um abismo de misericórdia. Como é que é possível tanto amor? Nós começámos a Isaías, já passámos por João, já fomos a Mateus, já andámos por Lucas, já fomos a Abacuque. Onde acabaremos? Que horas são? A gente tem que arranjar uma coisa contigo. 4h10. Já devíamos estar ali a para a missa, não é? Pois. Pois, a gente tem que ativar. ensaiar. Já são? Já são 4h10, filho. 4h07. Nós já falámos desse tempo todo. Não. São vocês que não se calam, vocês as duas. Então, eu falo muito. Eu não podia estar aqui, que eu não vos deixo falar. Mas sem você a gente não ia aprendendo, né? Você faz com que esse menino aprenda Tudo. Depois Até olha, amigos, eu espero que tenham achado interessante, as que vão ver. Partilhem. É muito importante que partilhem, é importante que comentem.
Pois, o É que ciclo. começou com o ciclo da água. Então já não temos Eu não sei tempo. se terminou. Eu acho que outra Também isto não são conversas para concluir nada. Eu só tinha que amarrar um ponto, que está a falar de um ponto doutrinal. Da graça. Pronto. Estamos a falar de uma coisa doutrinal, eu precisava de deixar Focar claro. ali. Não estou a dispensar a graça, eu gostava que cada um se colocasse em causa o que é estar em estado de graça. É não pecar. Não me parece que as Escrituras atestem que a graça é não pecar. Porque isso não é graça, isso é direito. Graça é outra coisa. Outra história. É ainda que. Ainda que o profeta Abacuque, já que o profeta Abacuque é um profeta menor, mas não é assim tão pequeno. Nós temos que fazer um estudo sobre o profeta Abacuque. A gente faz tempo. Devemos fazer assim Quer estas dizer, coisas. até eu já estou capaz de ver esse tal abaco. Quem tem cara de Abacuque é a Jacinta. Você sabe que todo tempo que agora você Não, fala você Abacuque, eu sempre venho a Jacinta na minha vida. Eu não disse que a Jacinta parecia um Abacuque. Mas tu conheci, tu já viste o abaco? Não, olha, Ele imagina os eu todos. mostrei a imagem à Jacinta Catarina. Não tem nada a ver. Mas agora- Bom, então nós temos agora aqui para a missa. Partilhem, comentem aquilo que achavam interessante. Há algum tema mesmo que está sendo ver conversado. Podem às vezes partilhar, porque assim dá até a ideia, dá a origem. Não sei como que, pelo menos uma vez por semana faremos, mas pode haver alturas que faremos mais vezes, porque a gente várias vezes senta assim e gosta de ter uma conversa. Então vamos partilhar convosco as nossas conversas, porque nada melhor do que poder partilhar com todas as nossas conversas. Não queremos, e volto a dizer, estar neste momento a fazer esta conversa não são catequese, estas conversas não são doutrinais, estas conversas são simplesmente 4 batizados, 4 irmãos que estão em comunhão a conversar sobre um assunto. Por isso não se pretende aqui afirmar nenhuma definição de fé. Quando houver necessidade disso, nós salientaremos isto é uma definição de fé. Ponto. Ok? Obrigado, uma boa tarde e vão à Eucaristia. Não se esqueçam. Olha, e sentem-se também assim a conversar. Há uns com os outros, sentem-se a conversar. É muito importante sentarmos a conversar. Obrigado.